E aí, pessoal, começando mais o Innovation Hub Show em parceria com a Tenable. Vocês viram no último episódio, a gente falou bastante sobre gerenciamento de exposição, né? Hoje as empresas estão cada vez mais com a área exposta, né? Com a sua superfície de ataque exposta para ataques que podem acontecer de qualquer lugar. E a gente falou um pouquinho de como que existem ferramentas que possam dar essa visibilidade para as empresas, para que elas saibam exatamente onde tem os buracos na mangueira aí, né? Onde é possível que um atacante entre. Falamos bastante sobre isso. Se você ainda não assistiu, clica aqui embaixo, o link está aqui na nossa playlist, então vale a pena vocês acompanharem por lá esse episódio, até para poder entender melhor o que a gente vai conversar aqui agora. A gente vai entrar mais a fundo dentro desse tema, agora com um caso muito legal de uso dessa ferramenta e de como que eles estão trabalhando toda essa exposição, como que eles conseguem ter essa visibilidade completa para saber exatamente onde atacar, onde fechar as portas, né, que podem estar abertas aí, mesmo sem que você saiba, e que de repente algum atacante utiliza encontra essas brechas e ataque às empresas. Deixa eu apresentar o pessoal que está aqui comigo. Aqui ao lado, Daniel Moreira, que é CISO da Drogaria Araújo. Prazer ter você com a gente, Daniel. Obrigado, Igor. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de ter esse bate-papo com vocês. E você vai ver, vocês vão ter um insight muito legal aqui agora. Ele conseguiu traduzir a questão da tecnologia para todo mundo dentro da empresa. Vocês vão entender que é muito fácil, né, quando você consegue pegar essa manha de como falar de tecnologia de uma maneira simplificada, né, Daniel? Não, com certeza. E aqui ao lado a gente tem também o Arthur Capella, que é diretor-geral da Tenable Brasil. Prazer ter você com a gente também. Prazer, Igor. Muito bom estar com vocês novamente. E como você falou, a gente tem o privilégio de ter o Daniel aqui com a gente. Tudo aquilo que a gente falou no episódio 1, ele vai mostrar como é que isso funciona na prática de maneira perfeita. Vamos lá, então, Daniel. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho até para o pessoal que está em casa e que trabalha com tecnologia e segurança, até se identificar. Rola muito burnout nessa área? Porque é muita pressão, né? Tá aumentando, viu, Igor? Acho que ultimamente não tá fácil para ninguém, não. Mas assim, como é que para você assim, lidar com toda essa cara, é uma pressão gigante no dia a dia, né? É um desafio. Eu acho que o maior desafio, acho que para um CISO hoje, né? E para quem não conhece talvez o CISO aí, que é o termo CISO, é o gestor de segurança da informação dentro de uma companhia. Eu acho que depende da abordagem que você utiliza. Se você assume os riscos da companhia como só um problema de segurança, você cria uma pressão muito maior para você. E eu acho que aí sim o burnout está pegando todos nós. Por isso que é importante o tema que nós vamos falar hoje, de você poder compartilhar esses riscos, que é você compartilhar o problema também, ter alguém do seu lado para você não sofrer sozinho, pelo menos. Não, e para introduzir o tema também, assim, uma coisa que você falou, Arthur, que eu achei muito legal, assim, se você tá na mata, tem um leão correndo atrás de você, o que você falou que você faz? Não, fundamental é o seguinte, você e um amigo, né, tá lá na savana, viu o leão. Você não tem que correr mais que o leão, você tem que correr mais que o teu amigo, porque ele vai pegar o primeiro, né? O jantar dele vai ser o primeiro que ele pegar. Então, se você correr mais, você se livrou. Não, eu acho que isso, de uma certa maneira, ilustra bem o que o Daniel conseguiu fazer lá na Araújo, né, Daniel? Você tá dando nota para cada uma das áreas. E essa nota é pública, nota de segurança de cada uma das áreas, é isso? Exatamente, a gente chama de corresponsabilizar pelo risco, né? Até porque hoje risco, todos nós, né? Você é responsável pelo risco cibernético que você gera para você, para sua empresa. E você ter ciência desse risco, ser responsável por ele, junto com toda a turma, né? Não só com a turma do TI, né? Esse risco é culpa da TI, deixa eles para lá. Não, você está gerando um risco para a companhia. A partir do momento que você entra numa empresa, que você recebe aquele login e senha, você já gera um risco para a companhia e você tem que ser responsável por aquele risco. De ter uma senha segura, enfim, onde que você salva seus dados. Então, você levar esse modelo de corresponsabilização hoje é fundamental para todos nós, assim, o risco nosso próprio, mas também para toda a companhia. E esse risco é público, né? Na verdade, esses dados... Conta para o pessoal um pouquinho, como que você estruturou todo esse projeto aí de dar nota para cada uma das áreas. A gente começou com um desafio muito grande que acho que todo CISO passa, de como você medir, né? Pô, você entrou numa companhia hoje, qual que é o risco dela? Qual que é a superfície de ataque dela? Onde que ela está mais suscetível, né? E quando você entra, é um caminho solitário, né? O pessoal não está muito aí para você. A culpa é sua, se vira ali. E aí você vem com as ferramentas tradicionais. Poxa, eu tenho que colocar proteção. Tá, mas como é que eu vou medir? Aonde que eu tenho que proteger? Esse é o desafio. E o board, ele está assustado. Ainda mais em anos desafiadores como esse, onde eu tenho que investir? O que eu tenho que investir primeiro, pelo menos? E essa parceria, as áreas você precisa... vou falar de vulnerabilidade. Aí eu tenho um risco que eu preciso ser corrigido. A área é parar.
para corrigir aquilo, sendo que ela tem, eu tenho que trocar a cor do botão no site, ou eu tenho que corrigir uma vulnerabilidade crítica. Ele vai trocar a cor do botão no site, ele não vai priorizar a sua vulnerabilidade. Então, você transformar isso numa linguagem que eles entendam, ele foi fundamental. Então, nós começamos a quantificar os riscos, mostrar para eles, olha, dentro de um determinado processo, que eu tenho um risco que é notebook, eu tenho um risco que é o celular, eu tenho o risco da sua credencial, eu tenho o risco dos sistemas que você utiliza. E se eu pegar e dar uma nota de risco para cada ativo desse, e aonde que esse ativo passa dentro de cada processo, você já tem uma nota do processo. Se você pegar os processos que aquela área utiliza, a área de vendas, ela tem um processo ali da Salesforce, onde que ela faz o cadastro dos seus clientes, quais são os sistemas que ela utiliza e quais são os servidores que ela utiliza, os bancos de dados que ela utiliza, e você começar a classificar, você vai ter o risco daquela área. E você começa a desdobrar, simplesmente nós começamos a desdobrar. Temos um risco geral de toda a companhia e pegamos, dentro da área da diretoria de administrativa, diretoria jurídica, diretoria de tecnologia. Quais são os ativos? Então, ali dentro eu pegava a média de todos aqueles riscos, eu tinha uma nota de cada um. A partir daí eu poderia desdobrar o risco para cada um e até chegar hoje que tem metas, né? Se você não cumprir uma meta de redução de risco, você não ganha uma sua bonificação. Estão atreladas, amarradas. Aí, quando você mexe numa corresponsabilização, ainda mexe no bolso das pessoas, acabou. Essa é a chave de sucesso para o CISO, porque você começa a ter atenção. Você começa a ter atenção das pessoas, porque ela está preocupada com a bonificação que ela vai receber, ou não receber, e ela está responsável com o risco que ela está gerando para a companhia. Porque agora, se tiver um incidente, se a empresa parar, não é responsabilidade da TI que não fechou uma porta, é responsabilidade de todos nós. Mas você conseguiu chegar nesse nível cultural dentro da empresa de que todo mundo está olhando para você, né? Sim. E eu acho, Arthur, você que, né, lida com o mercado como um todo, isso aí não é comum, né? É muito difícil encontrar uma empresa nessa maturidade. Não é comum. É um caso que é bastante interessante justamente por isso, né? Porque o Daniel conseguiu sair do discurso que a gente escuta muito em evento, estamos falando de risco, mas traduzir isso e conversar com o corpo de direção exatamente sobre isso, né? Quando ele consegue mostrar e todo mundo fica claro qual é o risco, o que eu estou trazendo, ninguém quer ser o culpado, né? Ou ninguém quer ser o corresponsável por isso. Então você ganha, você trabalha em time, né? Você trabalha em equipe muito mais. Né? Quando você tenta fazer tudo sozinho, com uma linguagem muito técnica, se a gente não se comunica bem, é muito difícil a gente conseguir evoluir. A gente tem uma pesquisa que a gente fez com o Forrester, se eu não me engano, em 2021, no mundo inteiro, que deixava isso muito claro. O nível de sucesso dos CISOs tanto de profissional, conseguir orçamento, sucesso profissional, era absurdamente maior quando ele conseguia se comunicar com a direção da empresa numa linguagem que todo mundo conhecia. Eu acho que esse foi um grande diferencial do Daniel, ou seja, conseguir criar essa comunicação. Por quê? Porque ele não entende só da tecnologia, né? Ele entende do business também, ele entende como é que está essa estruturação, aproximar. Eu diria que a gente tem uma evolução no mercado brasileiro disso, a gente vê cada vez mais empresas indo para esse caminho. São aqueles CISOs que eu vejo que conseguem crescer mais, que têm mais recurso para a área, que conseguem ter um caso para compartilhar, não de um produto, mas de uma jornada. Porque o que o Daniel e o time dele conseguiram fazer, a nossa solução ajudou, mas a nossa solução sozinha não faz nada. Se não tivesse esse modelo desenhado, podia ter a solução que fosse, que não ia chegar em lugar nenhum. Então, acho que essa parte do processo ela é fundamental. E para isso você tem que entender do business. Sair daquele CISO técnico, cara, para um cara que entende do negócio, que pode ter uma discussão de alto nível. Mas eu acho que isso tem sido bem comum no mercado, né? Acho que tem mudado um pouco o perfil. Tem mudado. Eu vejo, assim, se a gente olhar historicamente esse mercado de cibersegurança, os profissionais que eram promovidos para uma posição de liderança em cibersegurança eram os técnicos que se destacavam mais. E isso teve um valor muito grande, vamos dizer assim, no nascimento, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha um benefício maior. Hoje, só esse conhecimento técnico não adianta. Você pode ter um super técnico, você não vai ter um bom gestor, porque ele não vai entender, se ele não souber falar de risco, e não o risco tecnológico, mas o risco para o negócio, ele vai continuar tendo problema, vai continuar tendo dificuldade, o burnout dele vai ser maior. Porque pressão, todos nós vivemos, de uma maneira ou de outra. Eu acho que o Daniel foi muito feliz nessa abordagem. O burnout na sociedade como um todo, né? A pressão, ela é crescente. A gente espera mais cada vez. Agora, na minha posição também tem. O que a gente tem que fazer é conseguir entender o ambiente que a gente está e como é que a gente vai conviver melhor com ele, como é que a gente vai criar esse espaço
Cara, para não sofrer isso. Ninguém está trabalhando para, né, para pifar de vez em quando e ficar mal. Então, até isso ajuda. Nós falamos bastante dessa questão no primeiro episódio, mas eu quero falar mais sobre isso agora. Só que antes, vamos lá, pegando o ponto ali do Leão, né? Você aqui na Araújo, você utilizou muito essa analogia, ou esse tipo de coisa para fazer os caras correrem atrás e fazerem acontecer e melhorarem a nota? Eu acho que todo gestor, ele tem que gostar de problemas, né? Por isso que ele não tem como. Você ser um gestor e não ter problemas é inevitável, né? Então, e isso não falta dentro de uma empresa. E para conseguir, eu não usei muita abordagem sempre negativa, porque às vezes eu vejo que muita gente utiliza, se a gente não fizer isso, tem uma multa, né? Se não fizer isso aqui, é uma multa da LGPD de 50 milhões. E às vezes uma abordagem mais, olha, se nós não fizermos isso aqui, a gente pode ser atacado, só pode ser atacado. Eu gosto muito de sempre voltar à abordagem de risco. Legal. Então, assim, qual que é o impacto que vai ter no negócio? Se você conseguir quantificar isso, melhor ainda. Qual que é o ROI sobre o seu investimento? Porque aí você ainda vai numa camada maior de que você fala assim, hoje eu sei exatamente que isso é público, né? Se você pegar o faturamento anual da Araújo, você vai saber que a Araújo fatura ali, esse ano a gente vai bater um pouco mais de 5 bilhões de faturamento. Há um dia um pouco mais, outro menos, mas você vai ter uma média ali por hora de 1,8 milhões, dependendo do dia. Então, se você saber exatamente naquele mês que você está investindo, que uma hora da Araújo parada pode dar 1,8 ou um pouco mais, dependendo do dia. Dá 3 horas de Araújo para investir, vale mais a pena. Você sabe que se você investir numa ferramenta que ela vai custar talvez R$1 milhão por ano, e qual o risco que ela vai deixar? Que você talvez não está tendo um impacto de você ter paradas. Quando a gente fala de gestão de vulnerabilidade, nós temos N casos de empresas que tiveram um ataque cibernético por causa de vulnerabilidade. É um dos maiores ataques, né? Deixou uma porta aberta ali, um incidente aconteceu, o hacker invadiu. Nós temos uma locadora de veículos, grande no país, um dos maiores do país, que foi por causa de uma vulnerabilidade. Ela estima-se que 3 dias parada, deu quase 300 milhões de prejuízo ali ao longo do tempo também que ela ficou sem vender. Se a gente pegar, então, que você vai gastar talvez 1 milhão para ter uma medição melhor, e talvez mais 1 milhão para você saber exatamente onde você vai proteger, é muito mais assertivo do que você tiver 2 milhões e você não sabe nem onde você vai gastar com esse dinheiro. E aí que a Tenable te ajuda. É aí que a Tenable ajuda. Visibilidade. E a gente levou muito essa abordagem de falar assim, porque quando nós comecei o trabalho na Araújo, a gente não tinha uma ferramenta que é a Tenable, né, para mostrar exatamente onde estão as nossas dores. Vou levar para Araújo, né? Então a gente sabia que a gente tinha uma dor, mas a gente não sabia onde atacar. Então quando você faz, você ataca tudo. Ou você não ataca nada, porque aqui é o que acontece com o CISO. O board não vai dar dinheiro nenhum, você não vai atacar nada. Ou você vai ter algum dinheiro X, você tem lá, eu tenho X, Y, e você vai gastar tudo do que vem na sua cabeça primeiro. Eu vou colocar essa ferramenta de proteção. Pode ser que esteja no caminho certo, mas talvez não está sendo totalmente efetivo. O que nós precisamos aonde a gente vai atacar primeiro? É uma empresa centenária, onde que o legado é muito grande, onde que o nível de exposição cibernética era muito grande e as ferramentas que nós tínhamos não conseguiam nos dar um direcionamento. Então, a gente não tinha um direcionamento estratégico de saber aonde que a gente de fato precisava atuar. Então, o que a gente fazia? Atuava em tudo. E aí, de repente, aí nós conseguimos, com a Tenable, ter uma visão, primeiro, matricial de todo o ambiente. Então, a gente conseguia... A gente começou ali primeiro para os ativos mais críticos, como servidores e tudo mais, e a gente viu que... E ela já trazia uma abordagem de risco para a gente. Não só, você tem 50 mil vulnerabilidades no seu ambiente. Cara, isso pro board não significa nada. Então, assim, o que eu vou fazer com isso? Você não consegue nem corrigir também isso, porque você vai ficar enxugando gelo a vida toda. Então, quais são os meus maiores riscos? Eu tenho um risco aqui de 0 a 1000 que está em 600. O bench de mercado é 400. Já mostra que você está com um risco maior do que o mercado. Principalmente seus concorrentes dentro do seu segmento. Você vai ser o primeiro a ser pego pelo leão. Você vai ser o primeiro pego pelo leão. E aí você precisa começar a opa, eu já tenho um norte, que eu tenho que abaixar pelo menos para 400. Esse é minha meta básica. Quando você vai colocando mais ativo, só que o problema é que essa superfície, ela não é simples. Eu falei numa empresa, né? Você está falando igual eu comecei por servidores. E você fala assim, opa, deixa eu olhar agora o meu cenário externo aqui, né? O que o hacker tem de informação? Porque o hacker, talvez ele não sabe só o nome do seu servidor. Primeira coisa, ele sabe Araújo, os domínios que você tem, o seu ambiente externo. E aí você começa a proteger. Opa, você coloca aquele ali, então seu score aumenta. Aí depois você vai para o ambiente cloud, seu score aumenta. O segundo ponto hoje que os hackers atacam muito, né? Os criminosos utilizam credenciais. Aí você coloca dentro ali, sua superfície aumenta muito. E de repente você fica impossível de gerenciar. Porque você tem 1 milhão de ferramentas para gerenciar, você tem um time gigante, você não consegue sustentar isso tudo e falar assim, cara, vamos tratar 10.
porque você tem 100 mil. Então, 10, assim... Então, você precisa de uma ferramenta... Quais 10? Quais 10? Que te dê uma lupa. Você precisa de dar uma visão ali, olha, se você só tem esforço para atacar 10, ataca esses 10. Se você tem esforço para atacar 100, são esses 100. E aí foi aí que a Tenable conseguiu nos ajudar, trazendo essa lupa, trazendo esse diagnóstico completo do ambiente, trazendo essa lupa para a gente conseguir enxergar dentro dos nossos esforços, dentro do time que a gente tinha, qual que a gente conseguia trabalhar, e depois ajudar a gente a segmentar esse ambiente para a gente fazer esse dobramento de risco que eu comentei. Então, assim, agora já fiz isso. Agora, quais são os ativos do financeiro, quais são os ativos do comercial? E aí ficar mais fácil, porque agora, isso é rotina, né? Isso é vivo, você vai fazer o resto da sua vida. Então, ele tem que ter um processo muito bem estruturado para depois você só rodar a iniciativa e você já sabe exatamente quais riscos e você não precisa ficar ali todo mês fazendo um levantamento muito grande. Hoje, isso é algo automático para a gente. Então, todos os meses, a gente roda e já sabe para cada time o que tem que cada time atuar. Seja de produtos digitais, sendo as vendas físicas. Então, foi essa parte de toda de visão, de unificar todas as soluções e de trazer à luz o que é mais importante ou com risco maior. E quando eu falo de risco, não é só a classificação, né? Porque quando a gente fala assim, é uma chance de ser atacada muito maior aqui, e a outra, o risco é um pouco menor. Só que os hackers estão explorando essa que é um pouco menor. Então, ela já traz essa visão assim, olha, é isso que você precisa atacar nesse momento. E a gente só define o nosso target, quanto que a gente consegue tratar. E aí você até consegue mais investimentos. Porque, assim, poxa, o time de segurança está pequeno ou está grande? É difícil você responder essa pergunta, porque muitas empresas veem time de segurança como investimento, né? Pô, eu estou gastando, gasto. E aí você fala assim, tá, mas quanto risco a gente está querendo sustentar, corrigir, mitigar? Então, quanto mais você quer mitigar, com maior o apetite. E esse apetite, ele não tem que vir do time de segurança. Esse apetite, ele vem do dono da empresa ou do conselho. É o conselho que deve definir qual que é o apetite de risco que a sua empresa está disposta. E aí ajuda a fazer esse apetite para a gente, fazer essa sustentação, essa gestão, né? Demi fala muito, né? Eu adoro essa frase, Demi, né? Que não se mede, não se gerencia. Então não tem como você fazer gestão de segurança se você não medir. Então o principal que ela trouxe para a gente foi justamente a medição, de como que a gente consegue enxergar os nossos riscos. E tem um número da IBM, né, que a gente estava comentando aqui, que cada CISO tem que lidar em média com 83 APIs ou sistemas diferentes, e ter a visibilidade de tudo isso é quase impossível se você não tem uma ferramenta, uma automação por trás, né, Arthur? Não, sem dúvida nenhuma, é fundamental você ter... porque se você vai com dezenas de produtos pontuais, é impossível de você gerenciar e correlacionar isso. O que a gente procura agregar é dar contexto, né, nessa visibilidade. O que a gente está vendo de identidade, o que a gente está vendo na cloud, porque essas coisas se correlacionam. Né? Um ataque ele não é de A para B. Um ataque ele faz um caminho dentro da organização que às vezes demora semanas até ele chegar onde quer. Então, você poder mapear isso daí, ter essa ideia de contexto, ajuda muito e precisa simplificar a vida dos nossos clientes também. E um outro aspecto que é fundamental e que a gente investe muito é você ter uma rede de parceiros que atuem junto do nosso cliente. Porque por mais que a nossa equipe, ela não é uma equipe pequena aqui no Brasil, é impossível a gente estar tão próximo assim de todos os nossos clientes com a velocidade que a gente gostaria. Então, ter bons parceiros, capacitados, treinados, certificados. No caso da Araújo, né, a Shield, o pessoal, cara, faz um trabalho brilhante com eles, de acompanhar, de estar junto. Então, você traz essa informação, porque do nosso lado é fundamental também, esse mundo de cibersegurança é muito dinâmico. Então, assim, todo mês praticamente tem uma versão nova da solução, tem um feature novo, que já está dentro do que eles têm, mas é importante que eles saibam. Então, a gente tem que fazer esse processo fluir dentro do caminho, é um esforço que a gente faz, que a gente procura melhorar sempre, não é perfeito, mas que a gente sempre tem que estar muito atento para que ele possa usar efetivamente todas as ferramentas que estão ali disponíveis. E dentro do que você falou, quanto mais tempo passa, né, Daniel, mais legado você vai tendo também. E o legado, às vezes, fica esquecido. E aí, aquele legado ali que você esqueceu, começou a não ter mais atualização, aquilo ali vira uma porta aberta e um grande problema. Aí começa o risco. E aí o incidente muitas vezes começa aí. Você esquece, deixa o legado de lado, ou você não tem investimento. E aí, se essa abordagem, se esse risco é seu, você
acaba... Isso eu tô falando que eu já fiz essa abordagem, então eu vou usar o meu exemplo, né? Você acaba assumindo a culpa e joga na empresa. Fala assim, também não tem investimento, então não vou fazer mais nada, não. Já que não me dão dinheiro aqui, eu não vou atualizar o Windows, ou não vou atualizar esse sistema, ou não vou trocar o suporte. Você usa isso. Ou o seu dinheiro é limitado, você assume e fala, então não vou fazer isso aqui hoje, eu vou fazer aquilo ali. E aí que ali começa uma brecha que você dá para um incidente cibernético. Começa ali. Então, você sempre está atento em cada um dos mínimos detalhes que esse investimento, né, que esse custo, esse risco, esse controle que você está querendo colocar para corrigir ou mitigar um risco, ele não é seu, ele tem que ficar atento, porque, igual você falou, empresa centenária como Araújo, o número de ativos, de legado, de passivo que vai ficando é muito grande, de contas que às vezes você deixou, No AD. e vai ficando no AD, e aí você vai esquecendo uma conta de serviço, alguma coisa ali, e é ali exatamente que você explora. Quando a gente faz, existem testes, né, que você faz aí, teste de simulação de crise, simulação de ataque cibernético, um pentest, você vê que ainda na Araújo mesmo, quando a gente faz um pentest, às vezes que o cara encontra alguma coisa, foi exatamente porque a gente esqueceu um legado para trás. É uma conta que você deixou, um servidor que você fechou, que você já sabe, que você conhece, que você tem ciência, mas que você realmente não tomou, não fez nada, porque você fala assim, poxa, por que eu não fiz nada? Ficou ali, eu simplesmente não atuei, né? Por quê? Porque é um problema seu. O tempo todo tem que ser um problema que todo mundo tenha ciência. Ele tem que estar ali bem controlado, documentado e que todas as pessoas tenham ciência de onde que estão esses riscos, de forma clara. Beleza, bom, aí vamos resumir até agora para o pessoal, né, o que você já fez para chegar nesse ponto. Você começou a dar nota para cada uma das áreas, então a nota que ganha 8, 9, ela tá bem, o cara que ganhou 4, ou é o contrário? Tá bem. Quanto maior risco. Maior Quanto menor... risco, tá, então é o contrário. Se ele tá lá com 10, ferrou. Ele vai ser o primeiro a ser pego pelo leão. Se ele tá com 8, ele vai ser o segundo se o leão tiver muita fome. Né? E assim vai até chegar o cara que tá mais tranquilão ali. E aí, obviamente, quem tá acima da média do mercado, acima da média da empresa, tem que se mexer. Né? Mas assim, Araújo é mineiro, você é mineiro, eu sou mineiro, eu fico brincando que a gente às vezes vai mineiramente, vai comendo pelas beiradas para fazer a coisa acontecer. Você estava me contando que 4, 5 anos atrás o orçamento para sua área era muito menor do que o que você tem hoje. É muito menor. Então era uma realidade também completamente diferente. Como que você conseguiu começar? Assim, o primeiro passo. Você já deu algumas dicas boas aqui. Primeiro, você traduziu a mensagem, deixou ela acessível para todo mundo. Depois, você brincou com essa. Você falou algumas coisas, né? Você falou de ter a visibilidade. Você pegou um benchmark de mercado para ver como que o varejo estava, se estava acima ou abaixo, então você tinha para onde balizar. Mas como começou? Começou justamente que quando eu assumi esse desafio na Araújo de você começar a estruturar essa área de segurança cibernética, o desafio foi justamente desse legado. Uma empresa centenária, que teve um crescimento gigantesco, a Araújo vem crescendo muito, e esse crescimento, essa transformação digital que ela passou, a parte de segurança não acompanhou. Né? E geralmente então, tem você muita chegou empresa no momento delicado, na hora que você olhou aquela lista e falou, putz, vou ter muito trabalho. Exatamente. E apesar da pandemia, né, ela impulsionou muito os negócios da Araújo, né? A pandemia, a gente começou a vender muito na parte digital, então a empresa que vendia muito na loja física, hoje tem site, tem o app, tem o WhatsApp, isso tudo a gente está falando que aumentou a superfície. E aí, quando você vai pegar um desafio desse, a primeira coisa era, poxa, eu tenho tanta coisa para proteger, tanta coisa que a gente tem que olhar aqui, e a gente não conseguia atenção do board. Então, que era um desafio. A gente não conseguia ter atenção, ter as áreas te ajudando. Então, a primeira coisa foi levantar. Então, o primeiro passo foi exatamente assim, levantar quais são os ativos, porque eu não conseguia comunicar, eu não conseguia conversar com ninguém. Eu não conseguia atenção do board, então não tinha dinheiro. Então, assim, eu não tinha dinheiro para fazer nada. E tava ali, então assim, o que eu vou fazer? Já que eu não tenho dinheiro... Você era quase o cara do puxadinho debaixo da escada que tava ali, coitado, ninguém olhando pra mim. Só que isso foi bom porque eu tive tempo. Uhum. Porque como eu não tinha muito orçamento... E nem pressão, eu tinha tempo de sobra para começar a falar assim, poxa, então agora eu tenho tempo de sobra para começar eu mesmo fazer um mapeamento. Então assim, cara, sentar na área de negócio e falei assim, qual é o seu processo? Hoje o CISO que a gente estava falando aqui, né? O Gartner também mostra isso, né? O papel do CISO mudou. Você tem que entender de negócio. Não tem como você ajudar a construir uma área de segurança e informação se você não entender do negócio. A Araújo, a gente está falando aqui de um varejo farmacêutico, mas a Araújo não é uma empresa de venda. Ela é uma empresa que compra, que ela precisa comprar muito. É uma empresa que armazena a logística dela e depois ela vende. Então, você tem que saber os 4 processos, porque os 4 têm tecnologia, os 4 têm risco. E aí, quando a gente começou, eu falei assim, poxa, deixa eu parar então agora que eu tenho tempo e não tenho dinheiro para fazer nada, e começar a olhar os riscos, entender o processo da companhia, ver quais são os ativos, e aí a gente começou a mapear. E aí sim, quando a gente conseguiu mapear, aí você falou bem, identificar, classificar
e desdobrar esse risco, poxa, agora eu tenho uma carta na manga que eu tenho o risco de todo mundo. E a gente classificava uma matriz simples, 4 por 4, risco versus probabilidade ali, né? Risco é igual a probabilidade versus impacto, então a gente dava uma nota de 1 a 16. Então eu tinha uma nota ali para todo mundo da empresa. E aí eu pegava e falei assim, tá, agora eu sei que a área X é Y, agora eu consigo no board que eu tenho insumos. Falei, olha, eu tenho uma sugestão. O nosso risco da companhia é esse aqui. Comparado ao mercado, nós estamos aqui. E eu peguei algumas empresas dentro do varejo farmacêutico e mostrei alguns levantamentos que em nível de maturidade de segurança nós estávamos embaixo também. E olha, agora eu quero que vocês comprem essa ideia comigo. Porque a minha ideia é que a gente chegue aqui, ó. Quero ser referência dentro do varejo farmacêutico. Essa é a minha missão da área de segurança da informação. A missão da Araújo é encantar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. A missão da área de segurança da informação, está na nossa política, é encantar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Para isso, o que é o meu papel da empresa? Proteger. Né? É gerenciar os riscos do meu cliente, interno e externo. Então, olha, eu tenho uma missão de chegar até aqui e reduzir o nosso risco até aqui. Para isso, olha, eu fiz um plano de 4 anos para eles e coloquei, olha, esse é o nosso risco atual, essa é a nossa maturidade atual. Eu queria chegar aqui. Para isso, eu preciso de X milhões, X milhões, X milhões, isso aqui. E aqui são os riscos associados. A gente vai diminuir esse e esse risco. Acabou. E isso aí é porque, quando você compartilhou o risco, e a gente criou um comitê. Às vezes o comitê aceita. Fala assim, cara, eu não vou tratar esse risco. Esse risco aqui a gente pode deixar para o ano que vem, tá um ano tão difícil, né? Mas quando vai para o board, ele tem que assinar. É o nome dele que está ali, assim, olha, qual que é esse risco aqui? Cara, esse risco aqui pode parar o site, a gente ficar ali 8 horas sem vender. Então, 8 horas sem vender no site é X. Pronto. Para corrigir dentro, quando a gente precisa? Y. Acabou. A conta é muito simples. A conta é muito simples. E aí a gente conseguiu atenção. Porque, opa, agora eu preciso. Então a gente começou todo ano a triplicar o orçamento. Porque, assim, não era... Porque o risco era alto. Vai chegar um momento que você não vai precisar triplicar, porque você está controlando. Os riscos são gerenciados. Não existe risco zero. Ela pode sofrer um ataque, ela pode sofrer um incidente, só que a chance é muito menor. Igual a gente falou do leão. Então, eu quero entrar numa maratonista média... nessa hora. que eu consiga ter gestão e falar assim, poxa, a gente tem um ambiente controlado, os nossos riscos controlados, e não só soltos de todas as formas. E aí o board começa a acompanhar isso de forma mensal. E ele saber hoje, se você perguntar qualquer diretor da empresa, cara, onde que estão os dinheiros gastos com segurança? Eu abro o meu sistema e te mostro assim, olha, onde que estão gastos todo o dinheiro que ele fez com segurança. Cara, tá gasto nesses riscos. Não em soluções. Eu não estou gastando dinheiro com Tenable. A Tenable, para mim, ela não é uma solução de segurança. Ela é uma solução de negócio. Entende que não é para mim? Não é para mim. Eu não contratei ela pro Daniel. Eu contratei ela para ajudar a gerenciar risco da companhia. Perfeito. Então, ela é uma ferramenta de negócio. O SAP não é do negócio. Por que Tenable não pode ser, né? O SAP faz a gestão da RP, da finança, da nota fiscal e Tenable é de segurança? Né? Então, isso assim, é da mesma forma. Então, ela é uma ferramenta de negócio que a gente só faz a gestão dentro dela na companhia. Sabe, eu acho que, na verdade, além de entender de negócio, o cara que é o CISO, ele tem que fazer uma sei lá, quase que um curso de oratória, alguma coisa, sabe, de convencimento, assim, o cara é bom de lábia, né? Ele leva todo mundo, quase um vendedor, bota um vendedor para cuidar. Tem que ter uma alma de vendedor ali para poder conseguir comprar um pouco ali da... Já falei pro Daniel, no dia que ele cansar de virar CISO, fala com a gente, que vai virar... vai vir pro time de venda. Exatamente. Não, mas essa é uma realidade. O CISO, ele precisa ser um bom vendedor, mas desse pitch, não é vender medo. Exato. Não é vender medo. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque quando você olha um comitê de direção, ele já tem o seu nível de estresse por N problemas, conjuntura econômica, política, tudo, né? Concorrência, etc. Então ele não vai querer receber alguém que só chega para falar com ele de problema. Porque, cara, pensa na gente, na nossa vida, aquele cara que só chega perto de você para falar de problema. Cara, você dá um jeito de se afastar. Porque é uma energia ruim, é uma carga ruim. Então, quando você pode ir nessa coisa, chegou o cara do problema ou chegou quem vai me ajudar a diminuir meu risco. Então, você deixa de ser um problema, um chato, e você vai ser um aliado. Porque se a gente olhar a segurança, principalmente no pré-pandemia, era o chato do não. Não, vamos lançar um portal novo. Não, vai lançar esse negócio assim não, porque vai cair um raio aqui, vão invadir o portal. Peraí, cara, esse portal vai gerar tantos milhões novos. Não, mas tudo bem, mas e o risco? Não é um risco baseado, é o risco. Mas que risco? Você já viu algum outro caso? Teve um caso daqui a 10 anos. Isso não é conversa. Sim. Agora, quando você fala... E depois teve essa grande mudança. Nesse momento da pandemia teve uma grande transformação, onde você, por exemplo, o usuário remoto, não tem essa de não poder mais ser remoto. Ou funciona remoto, ou não funciona, em vários dos casos, né? Então você teve que dizer sim, tomar muito mais risco.
O profissional de cibersegurança teve que conviver com muito mais risco do que ele gostava. E aí teve que se adequar à pressão do negócio, quisesse ele ou não. Então, quando ele tem essa postura, você vira um parceiro da área de negócio. Hoje, tem um termo muito usado que é o BISO, que é como se fosse um analista de negócio de cyber, que você pega um profissional de cyber e coloca numa área de negócio. Você vai lá, você vai trabalhar, mas você vai trabalhar dentro do time financeiro, você vai trabalhar dentro da divisão de logística. Porque para você entender, para aquele cara, aquele analista entender muito e poder trazer insights para ajudar eles a performarem melhor, diminuindo o risco. No final da história, o que você quer é diminuir o risco do negócio para quê? Para poder vender mais. Se a gente olhar, a gente fala Araújo Centenário, mas é uma empresa altamente tecnológica. Altamente tecnológica. Né? E que revolucionou muito toda essa parte de logística que a gente estava conversando antes. Você tem toda uma inteligência e um algoritmo por trás que permite você ser muito eficaz e melhorar a tua margem em relação a isso. Cara, isso é tecnologia na veia. Super. Então você tem que usar cada vez mais isso, você Sem tem que dúvida. dar mais braço para o vendedor, ele tá remoto ali, conseguir fazer um pedido rápido, só que você tem que manter aquilo ali seguro, então você tem que jogar junto. Você não pode travar o desenvolvimento, senão você vira problema e não vira solução. Exatamente. Hoje o cara do jurídico, não vou falar jurídico não, porque para não falar uma área, mas assim, o cara de uma determinada área, ele joga junto com você assim, pô, minha nota tá baixa, Daniel, ou melhor, nesse caso, minha nota tá alta, né, o alto risco. Fala aqui o que é que eu tenho que fazer para poder conseguir mais uma grana para você me ajudar aqui a proteger ou melhorar. Tem isso dentro do time hoje? Hoje tem, porque a gente atrelou a PPR. Boa. Né? Hoje Você tem já um falou programa no de começo, bonificação. claro. Exatamente. Então, por causa desse programa de bonificação, porque mesmo assim, você vai ter áreas que vai jogar junto, porque o cara entende. Aí você vai pegar uma área que às vezes a pessoa não entende e fala assim, cara, isso não é comigo ainda, né? Você vai ter sempre uma área ali, às vezes financeira, que vai falar assim, não quer se preocupar com isso. Então, quando você amarra isso a uma bonificação, aí não tem como ele não jogar juntos. De novo, né? Você tá vendo o copo meio cheio, você vai ganhar C. Você vai ganhar. E hoje a bonificação é 25% da meta dela. Olha. Então, assim, então você tem uma bonificação que você vai no final do ano, você vai Olha. ganhar 3 salários, 5 salários, 7 salários. E aí você fala assim, quando você vai chegar ali em setembro, outubro, você vê que talvez você até tem que ser antes, porque senão você já viu que ali a vaca já foi pra breja. Então você tem que acompanhar que você vai falar assim, poxa, março, abril, meu risco não diminuiu. Tem alguma coisa de errado, porque você tem outros indicadores que você talvez possa estar perdendo também. Então, se eu perder 25%, aqui já é um quarto aqui, que é um valor que vai significar bastante no final do ano para mim. Então, as áreas começam a ser obrigadas a jogar juntos. E aí, nós levamos esse indicador também para a diretoria. Então, se o presidente não bate o indicador de redução de risco, a empresa também toda já vai ser penalizada. Gera uma pressão maior para o CISO, porque tem muita gente que me odeia, né? Tem muita gente que quer bater ali, fica com raiva, né? De você ficar sendo chato ali da cobrança também. Mas gera um engajamento, sem dúvida, gera um engajamento porque a pessoa é obrigada. E aí, exatamente o que eu falei. As pessoas, poxa, como é que eu faço esse risco? Cara, eu não tenho dinheiro, não tenho orçamento para isso. Mas talvez você precise me ajudar a defender, porque o risco é mais seu do que meu. Porque está vindo da sua área. A sua área está colocando a empresa em risco. Então, o risco sempre vai ser de segurança. Mas eu coloco pelo menos 4 responsáveis. O dono do processo, o dono do risco sempre é segurança. Então, eu tenho o dono do processo, o dono do ativo e o gestor da área. Então, assim, e aí comigo forma 4 ali. Então, assim, quando eu vou classificar o risco da nota, eu chamo eles também, a gente conversa, classifica junto, quer participar, quer saber por que sua nota é essa, tá aqui, é esse o cálculo que a gente utilizou, porque... E você tem que ajudar a defender. E aí é legal, porque às vezes eu não preciso brigar. Tem outro diretor, inclusive, brigando por mim. Então, tem outros diretores, opa, eu preciso desse investimento, eu preciso daquilo ali. E aí você consegue ter esse apoio, porque tá tocando o bolso de todo mundo. Exato. Tem mais um argumento que você usa também, que você contou pra gente, que eu acho que é legal falar pro pessoal. Seu time hoje é menor, inclusive. Mesmo tendo uma estrutura mais robusta, ou tendo uma nota melhor aí, né, de segurança. Como que você conseguiu isso? Hoje é difícil conseguir profissional, a gente conversava muito isso, né? Muito difícil você conseguir profissional e bons profissionais, porque o mercado está muito disputado. Então, a falta de profissional faz com que alguns profissionais, ele que é júnior na sua equipe, em um ano o cara já se sente sênior. E aí, sem maturidade. Então, assim, ele vai conseguir um salário de sênior às vezes, vai conseguir alguém que vai sondar ele. Então, você precisa fazer mais com menos nisso. E aí, o que a gente está conversando, a Tenable ajuda nisso aí. Até o nosso case, a gente teve uma redução de 25%. Do nosso orçamento de FTEs, de profissionais, com a solução. Porque você colocando isso tudo num lugar só, nós colocamos toda a parte de identidade, de servidores, de ASM, que é essa exposição externa, você diminui a quantidade de ferramentas que você precisa gerenciar
e, consequentemente, você diminui a quantidade de profissionais que precisa em cada ferramenta. Porque eu não preciso ter 3, 4, 5 profissionais olhando para várias ferramentas distintas, eu posso ter 2 ou 3 olhando para a mesma ferramenta, de uma forma integrada. Eles são mais assertivos porque conseguem fazer um cálculo mais direcionado, um cálculo mais assertivo, inclusive parte de usuários, com servidores, com estações de trabalho. Então, ele consegue dar contexto para esse risco, e aí você tem uma gestão mais efetiva com um custo menor, já que, obviamente, está diminuindo a quantidade de profissionais também. E até na rotatividade, né, Arthur? O cara sai, num time pequeno, o cara sai, ele leva consigo um monte de informação que Sem talvez dúvida. possa fazer falta depois, tendo ferramenta, tendo tudo isso mapeado. Essa parte contextualizada, integrada, fica muito mais fácil para quem está chegando acelerar, e para o time, enquanto não chega alguém, cobrir aquilo ali e dar a resposta e manter o trem no trilho. Já que a gente está falando de mina, tem que ter o trem. Boa. Falou do trem, mas falar de varejo também tem que falar de margem, né? Que é sempre super pequena, assim. Aí qualquer economia faz diferença. Né? Aí a gente tem esse case, né? Que acho que faz total sentido. São poucas horas de Araújo aberta para poder pagar a turma dele ali, né? Da turma do Daniel. Como que você lida muito com cliente de varejo, assim? O que você acha que faz falta no discurso para quando eles vão convencer um board de que precisa fazer investimento? O que eu percebo no varejo, nessas interações que a gente tem, e percebo uma grande diferença, percebi desde a primeira interação que a gente teve, acho que são 4 anos já, né? Juntos. Olha, em 4 anos a mudança que fez. Né? E é basicamente essa visão, né, do business, porque muitas vezes, como varejo, como você falou, é um segmento que margem é muito pequena, né, e que você tem que ter cuidado mesmo com cada centavo que você gasta. Muitas vezes o profissional que está lá em cyber, e ele chega e não tem essa maturidade, não tem esse conhecimento do business, então eu tenho que economizar. Legal. Você tem que economizar botando o recurso certo no lugar certo. Mas muitas vezes você discutir... Não, mas olha, você sabe que varejo aqui é muito... Você sabe que tem que ser barato o preço. Peraí, tudo bem, mas vamos entender como é que é. Até para ver o que eu posso posicionar para você, qual o caminho, o que é melhor... Como é melhor começar. Por exemplo, no próprio caso da Araújo, a gente não começou com a estrutura toda. Porque aí era jogar dinheiro fora. Porque você não tinha maturidade, não tinha um processo pronto, você podia dar o desconto que fosse, mas ia botar uma quantidade muito maior de ativo que você não ia poder tratar. A gente começou com uma quantidade que podia ser tratada, bem tratada, mostrar o resultado, aí valoriza a questão da margem, e aí vem aquela pergunta normal, peraí, mas por que a gente só está olhando isso, né, quando vem lá da direção? Não, tem direito porque a gente começou aqui, tem um processo, aí é a minha segunda etapa para baixar esse risco daquele matriz de risco que o Daniel falou. Então, quando você faz isso de forma consciente, o benefício ele é muito maior para a empresa, né? E o que não quer dizer que não tenha as negociações, a gente está nesse clima amistoso aqui, mas as negociações, ainda bem que não são com eles, são com compras e o pessoal é brabo, né? É duro, e tem que ser, porque é do jogo. Tem que ser, eu acho que faz parte do processo, né? Mas essa atenção para usar bem o recurso, eu interajo com o Araújo, agora vou entregar, deve ter uns 15 anos, né? Numa época lá atrás de segurança de e-mail, depois Faro. E a discussão naquela época era isso. Não, mas eu não sei se eu tenho dinheiro para isso. Mas tem que ser... E quando você vê uma evolução dessa, e hoje a gente ainda vê em algumas empresas no varejo essa conversa, porque o importante é você ter uma visão de futuro, de evolução. Eu tenho que começar. Eu não vou chegar no estágio perfeito, isso em qualquer matriz que você tenha de crescimento e desenvolvimento. Nenhum corredor, o cara que bateu o recorde dos 100 metros rasos, correu 10 segundos, ele não começou correndo em 30, em 20, quando era criança, e pulou para 10. Ele vai, né, int by int. Segundo a segundo, lá, polegada a polegada, ele vai crescendo. E você tem que procurar fazer esse processo. Aí é onde entra o processo, onde é que você tem um melhor retorno sobre o investimento. Né? Eu acho que esse foi um bom segredo, vamos dizer assim. Eu vejo como um grande valor desse caso, junto, obviamente, com a capacidade de comunicação e de criar essa matriz que o Daniel conseguiu com o time dele criar com a direção. Perfeito. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim desse episódio, mas eu vou aproveitar para deixar o LinkedIn de vocês dois aqui do lado também, que aí quem quiser continuar essa conversa, quem quiser trocar mais ideia,
com o Arthur, com o Daniel. Daniel, para de repente buscar mais argumento aí, né? Já que o cara é bom de papo, aí, ó. Comprou o board inteiro, conseguiu um orçamento de milhões aí. Pra de repente buscar mais argumento com ele. É isso, gostei bastante das dicas que você deu. Sempre que a gente conversa de cibersegurança aqui, o pessoal vem, difícil falar com aquele meu diretor, aquele ali é difícil, já tem caminho, conversa com o Daniel. E também deixando o link do LinkedIn do Arthur aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais também da Tenable, vou falar com ele para de repente entender um pouco mais como fazer o monitoramento de toda essa superfície que hoje está cada vez maior, né? Pessoal, brigadão pelo papo, adorei. Obrigado, boa viagem de volta, Daniel. Obrigado. Traz o pão de queijo da próxima. Pode deixar. Valeu. Obrigado, Igor. Obrigado, Daniel. Isso aí, a gente volta semana que vem com mais um Innovation Hub Show. Até lá. Um abraço.